Olá pessoal, professor Devanir aqui falando. Hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho a apostila aí do mês de junho. Então fiquem ligados aí, prestem bastante atenção para vocês entenderem o assunto, tá bom? Primeiro de tudo, só tem um textinho aqui para vocês lerem. Aqui vai estar falando um pouquinho sobre a guerra na Iugoslávia, né, na ex-Iugoslávia, como era antigamente. Aqui tem um mapa para mostrar para vocês como era antigamente, né, e depois o que mudou depois dessa guerra. Então leiam aqui com atenção para vocês entenderem. Vai ter aqui, ó, o início de uma explicação que vocês também devem ler para seguir adiante. Né? Aqui está falando que vocês vão conhecer agora o diário. Né? O diário ele é um tipo de texto, ele é um gênero textual também. Igual tem lá o romance, igual tem as notícias, igual tem diversos gêneros textuais. O diário é um deles, tá bom? Aqui vocês vão ouvir a história da Zlata, né? Vocês vão ler sobre a história da Zlata Filipovic. Então leiam com atenção, desde a data aqui, ó, vão lendo tudo que ela está falando, certo? Pra gente poder fazer as atividades. Então vocês vão ler aqui com atenção, leiam esse card dela aqui também, ó, explicando quem é a Zlata, né? Para você contextualizar melhor. Leiam ele com atenção aqui também, faz parte do texto de vocês. E aí depois que vocês finalizarem aqui o texto, o diário dela, que termina aqui, a gente vai vir aqui para algumas curiosidades, vai estar aqui falando alguns, né, vai ter aqui um apêndice aqui, ó, um vocabulário para vocês entenderem o significado de algumas palavras. Então lá no começo aparece dear, né, esse D-E-A-R aqui, ó, dear, uma palavra em inglês que significa querida. E aí vai ter alguns nomes ali, ó, Czerny, Bach, Mozart, Chopin, são músicos, né? E aí você tem lá no final Stop the War, Peace, I need peace, que também é uma frase em inglês, parem a guerra, paz, eu preciso de paz. Então, leiam aí com atenção e aí nós chegamos aqui nos exercícios. Primeiro exercício, Zlata inicia sua página de diário com o dia, o mês e o ano em que escreve. Então aqui ele está afirmando, tá? Isso aqui não é uma pergunta. Ele não está te perguntando se ela começa com o dia, o mês e o ano que escreve. Não. Ele está afirmando. Ela começa assim. E aí o que você vai responder é você vai pensar nisso. Por que as datas são importantes no diário? Né? O nome é diário. Por que tem esse nome, né? Então, se o nome é diário, por que as datas são importantes? Por que tem que colocar data no diário? Pensem sobre isso. Tentem imaginar, tá, mas por que ele coloca data? Né? Tem importância? Ela poderia deixar sem data, por exemplo? É isso que vocês precisam pensar para entender o porquê das datas. Por que a data é importante ali no diário? Então você vai explicar isso na questão número 1. E nós vemos aqui para a questão número 2. Em seu texto, Zlata conta como ela e a família viviam durante a guerra. Mais uma afirmação. Então lá ela vai contar como era a vida dela durante a guerra. E aí nós chegamos aqui na letra A. No início do relato, por que a menina está feliz? Então vocês voltem lá, procurem essa informação lá. O que tinha lá no relato dela, que ela explica, né, que mostra que ela estava feliz. B. No segundo parágrafo, então ó, não é na segunda linha, é no segundo parágrafo, a garota mostra que a guerra provocou uma importante alteração em sua rotina. Então aqui também é uma afirmação, ó. Ó o ponto final aqui, ó. Não tem ponto de interrogação aqui. Então ela está falando, está afirmando que lá no segundo parágrafo a garota mostra que a guerra provocou uma importante alteração em sua rotina. O que aconteceu? Então você vai explicar o que aconteceu, qual foi essa alteração de rotina que teve na vida dela. Você vai voltar no segundo parágrafo. Qual que é o segundo parágrafo? Vamos lembrar o que é parágrafo. Ó, todas as vezes que tem esse espaço aqui, ó, tá vendo que tem um espaço aqui no começo? Ó, esse espaço aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um quadradinho aqui, não dá pra fazer, mas enfim. Tá vendo que tem um espaço aqui, ó, a linha tá aqui, ó, começa aqui, mas aqui não, aqui tem um espaço. Cada espacinho desse é o início de um parágrafo. Então aqui você tem um parágrafo, aqui você tem um parágrafo, aqui você tem um parágrafo, ó, aqui outro, aqui outro. Então toda vez que deixa esse espaço aqui no início,
é porque é o princípio de um parágrafo, tá bom? Só para lembrar, então tudo isso aqui é um parágrafo, ó. Isso aqui também, ó. Tudo isso aqui, ó, é um parágrafo, tá vendo? Ó. Começa aqui no ponto de interrogação, ó. Aqui é tudo um parágrafo aqui, ó. Vai até aqui, ó. Começa aqui e vai até aqui. Então fiquem ligados, tá? O parágrafo ele existe para organizar melhor o texto, para não ficar aquele texto tudo junto, com as palavras todas juntas, sem espaço, sem você dividir os assuntos. Então os parágrafos existem para isso. Então fiquem ligados aí, olhem o segundo parágrafo do texto e procurem essa informação. O que aconteceu ali? Qual foi a mudança na rotina dela? E nós vemos aqui para a letra C, que privações materiais a família de Zlata sofreu naquele período. Privações, pessoal, para quem não sabe, quando você é privado de alguma coisa, quer dizer que você não pode mais ter, que você não pode mais fazer. Quando você é privado, significa que você não consegue mais ter. Não necessariamente que está proibido, mas que você não consegue, você não tem mais, acabou. Você não. Estou privado de ir ao parque, quer dizer que eu não posso ir. Né? Pode ser uma proibição, mas pode ser alguma situação. Por exemplo, eu estou privado de comprar uma Ferrari. Por quê? Porque é proibido eu comprar uma Ferrari? Não, mas porque eu não tenho dinheiro para isso. Então, por alguma razão, eu não posso fazer aquilo, tá? Então, isso é uma privação. Privação material é aquilo que é material, é aquilo que é físico, aquilo que a pessoa tem. Então, por exemplo, o amor não é material, o amor é um sentimento, né? Mas um sorvete é material, uma roupa é material, um carro é material, comida é material. Então, que privações materiais, ou seja, bens físicos que a pessoa pode comprar ali e ter, né, físico, que ela pode pegar. Que privações materiais a família de Zlata sofreu naquele período. Então, você vai explicar aqui, você vai voltar no texto, né? Você vai ler lá com atenção, você vai entender a história dela e lá você vai encontrar que tipo de coisas elas não poderiam mais ter por conta daquele período, das coisas que aconteciam lá. Escreva aqui quais eram essas coisas, tá bom? Aqui nós temos mais um textinho, obviamente vocês vão ler ele com atenção, né? Veja bem o que está falando aqui. Aqui vai explicar para vocês um pouquinho de como funciona o diário. Vocês vão entender um pouquinho do porquê do diário, como que ele funciona, como que ele é escrito, tá? É bem tranquilinho, é bem fácil. E aí nós vamos aqui para a questão 3, logo depois que vocês lerem essa explicaçãozinha aqui sobre o diário. Além de apresentar fatos e narrar ações, os diários apresentam sequências de textos com outros objetivos. Então vamos lá, gente. Vamos prestar muita atenção no que esse 3 está falando. Então quer dizer que os diários eles apresentam fatos e eles narram ações, eles narram coisas que as pessoas fazem ali, né? Então se eu escrevo o meu diário, eu vou narrar o que eu fiz, ou que as pessoas com quem eu conversei, que eu tive alguma coisa, enfim. Então, isso é a questão do diário. Só que além disso, os diários apresentam também sequências de textos com outros objetivos. Então, além de fatos e de narrar ações, eu coloco ali outras coisas que têm outros objetivos. Tá? Isso é uma afirmação. E aí você chega aqui na questão A. Zlata percebe que a guerra afetou seu país. Isso aqui também é uma afirmação. Olha o ponto final aqui. Ele não está perguntando. Ele está afirmando. A Zlata percebe que a guerra afetou o seu país. Aí vem a pergunta. O que ela observa? Então, o que ela percebeu na guerra que está afetando o país dela? Então, você vai, uma vez que você tenha lido o texto, você consegue responder essa pergunta. Se você não souber, volta lá no texto, lê de novo, prestando mais atenção nesses detalhes, né, sobre o que ela está observando em relação ao país, para você conseguir responder. Tá bom? Tá lá no relato dela isso aqui. B. No parágrafo em que a menina trata desse tema, predomina o relato de ações ou a reflexão? Vamos lá com muita calma para a gente entender isso aqui, pessoal. O que é o relato de ações? Então, o relato de ações é quando a gente relata coisas que foram feitas.
Então, se eu vou relatar, por exemplo, assim, querido diário, hoje eu saí da minha casa para ir até o laboratório fazer um exame de sangue. Eu fiquei lá a parte do dia, depois eu cheguei mais tarde em casa é, e fiquei aguardando o resultado. Ponto. Olha só, tudo que eu fiz foi narrar ações, foi narrar coisas que eu fiz. Isso não é reflexão. O que é uma reflexão? É quando eu começo a pensar sobre as coisas. Eu não estou contando o que eu fiz. Eu não estou contando o que aconteceu, as ações, coisas que foram feitas. Mas eu estou pensando sobre coisas. Por exemplo, querido diário, eu gostaria tanto que eu não precisasse fazer exame de sangue. Eu me senti mal esses dias, mas eu gostaria que tivesse tudo bem. Pode ser que eu tenha ficado doente porque eu comi alguma coisa estragada, mas pode ser que eu tenha ficado doente porque eu fui contaminado por alguém. Então, olha só esse segundo exemplo que eu estou dando para vocês agora. Eu estou pensando sobre hipóteses, coisas que podem ser. Eu não estou narrando coisas que eu fiz necessariamente. Então percebam que essa é a diferença. O relato de ações é quando a gente conta coisas que nós fizemos. Ou que outras pessoas fizeram com a gente, né? A gente está contando coisas que aconteciam. Já as reflexões é aquilo que nós colocamos no nosso diário, coisas que a gente está pensando, coisas que a gente gostaria que acontecesse, coisas que a gente imagina que poderia acontecer, coisas que a gente pensa que pode ou não acontecer, entendeu? A reflexão está associada a isso, a gente está imaginando possibilidades, coisas que poderiam ser, coisas que deveriam ser, e por aí vai. Então percebam que essa é a diferença. Então aqui na pergunta B, você vai pensar aqui, ó, no parágrafo em que a menina trata desse tema, qual tema? Isso aqui, ó. Como a guerra afetou o país dela. Então no parágrafo que ela está falando de como a guerra afetou o país dela, você vai pensar na B. Naquele parágrafo, predomina o relato de ações ou relato de reflexão? Quando a gente fala em predomina, é o que tem mais, tá? Ah, você ouvir que tem as duas coisas, aparecem as duas coisas lá. Tem lá uns relatos de ações, mas tem também uns relatos de reflexões ali. Tá, mas o que predomina? Predomina é o que tem mais. Tem mais relatos de ações ou tem mais reflexão sobre a realidade dela? É isso que vocês vão responder aqui. C. Ao referir-se à guerra como estúpida, Slata faz uma descrição objetiva ou apresenta um ponto de vista pessoal, subjetivo? Justifique sua resposta. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a última questão que eu vou explicar para vocês hoje. E aí o restante fica aí para a próxima semana, tá bom? Para a próxima aula que nós tivermos aqui de explicação. Quando ela se refere à guerra como estúpida, em algum momento no relato vocês vão ver que ela chama a guerra de estúpida. Então quer dizer, ela se refere à guerra como uma guerra estúpida. Aí vocês vão pensar o seguinte, quando ela faz isso, ela está fazendo uma descrição objetiva, ou seja, é aquilo que é mesmo, aquilo é a verdade, não é o que ela acha daquilo, mas é o que é de fato. Então aquilo quando a gente fala que é uma descrição objetiva, por exemplo, eu falo assim, meu carro é verde com listras pretas. Bom, essa é uma descrição objetiva, é como o carro é. Certo? Eu estou descrevendo ele, então isso não é o que eu acho que o meu carro é. Agora, se eu falo assim, o meu carro ele é bonito e elegante. Bom, nesse caso não é mais uma descrição objetiva. Por quê? Porque bonito e elegante não é uma descrição que dá para se caracterizar como algo que você está vendo ali. Porque o que é bonito e elegante, ele varia de acordo com pessoa para pessoa. Pode ter pessoa que chega e acha o carro ridículo, feio pra caramba. Entende? Então, isso não é objetivo, isso é subjetivo, ou seja, isso é a minha opinião, isso é o que eu acho. Então, quando a gente fala que uma coisa é subjetiva, é porque é a nossa opinião, é o que a gente acha. Quando a gente fala que uma coisa é objetiva, é porque não é a opinião, é o fato, é o que a coisa é. Entendeu? Então, de novo, pensando sobre a guerra lá. Quando a Slata fala que a guerra é estúpida, ela está sendo objetiva, ou seja, isso é o fato, é o que a guerra é mesmo, ou ela está sendo subjetiva,
estúpida é o que ela acha da guerra. Talvez outras pessoas não achem a mesma coisa. E aí seria opinião, tá? Então você vai pensar aí, você vai escrever se ela está sendo objetiva, né? Ou se ela está dando ali uma opinião pessoal dela, o que ela acha daquilo. Aí você vai responder se é uma coisa, se é outra, aí você vai justificar a sua resposta. Você vai explicar. Ah, professor, eu acho que ela está fazendo uma descrição objetiva. Falar que a guerra é estúpida não é a opinião dela, é o que é mesmo, é a verdade. Aí você vai ter que explicar, mas por que que é a verdade então? Mas se você pensar, ah, não, professor, eu acho que se ela falou que a guerra é estúpida é porque é a opinião dela, é o que ela acha da guerra. Aí você vai ter que explicar também, mas se é a opinião dela, por que que é a opinião então? Por que que ser estúpida a guerra é a opinião dela? Explica, tá? Independente do que você responder aqui, lembre-se de explicar, de dar a sua versão. Por que que você acha que é isso? Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp, que eu tô lá para ajudar vocês. Espero que esse vídeo tenha ficado claro aí, que vocês possam conseguir resolver só com essa explicação, tá bom? Um beijão para todos e até mais.